Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal. No dia de hoje, eu estava aqui agora na sala ao vivo, juntamente com os meus alunos, e me fizeram esta pergunta aqui. Edu, qual o melhor setup para trabalhar? Então, assim, uma pergunta que diariamente eu recebo, uma pergunta que quem está começando agora no mercado provavelmente também, se faz essa pergunta aí do qual o melhor setup para a gente estar trabalhando. O que eu entendo com essa pergunta, pessoal? O que eu entendo é o seguinte, do qual o melhor setup no sentido de que, vai me dar uma boa assertividade, um setup de que eu vou ter tranquilidade, porque todos os setups, todas as estratégias dentro do mercado, todas as leituras de preço que funcionam, elas são boas. Então não tem uma que é melhor, mas qual é a mais fácil? Qual é a mais simples? Qual vai me dar um bom resultado? E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, uma das formas de atuar no mercado poderosíssimas, que hoje eu tenho alunos que vivem do mercado e só fazem o que eu vou contar para vocês nesse vídeo de hoje. Pessoal, então deixa o like aí, já compartilhe esse vídeo com seus amigos, ativem as notificações e se inscreva no nosso canal, tá bom? Dessa forma aí a gente ajuda com que esse vídeo chegue cada vez mais longe, atinja cada vez mais pessoas, tá bom? Então, vamos pro nosso vídeo aí. Então, pessoal, vamos lá, Já que vocês me fizeram essa pergunta aí, qual a melhor estratégia para day trade, Edu? Pessoal, a gente sabe, e principalmente como vocês também sabem aqui que eu vou deixar esse vídeo, gravado aí no YouTube, então provavelmente você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, a gente sabe, pessoal, que primeira coisa, não existe, uma única melhor estratégia no day trade, tá? Porque existem várias estratégias, pessoal, isso varia também de perfil, isso varia de gosto operacional, isso varia de tranquilidade operacional. Então a gente tem estratégia contra a tendência, a favor da tendência, estratégia de reversão, estratégia de continuação, No meu treinamento mesmo, no de Zero a Trader e na minha sala ao vivo, eu estou sempre explicando todas essas estratégias, todas essas formas de estarem atuando. Então, eu não quero criar um conflito falando que a melhor é essa, que tem que ser essa. Mas, como vocês fizeram a pergunta, o que a gente entende aqui como a melhor estratégia? Pessoal, a melhor estratégia, para a gente começar aqui, vou passar toda ela, a primeira coisa que eu entendo como a melhor é uma mais simples, Então, assim, a qual a gente não vai ter que fazer 1,5 milhão de coisas mirabolantes, a qual eu não vou ficar totalmente perdido. Então eu vou usar aqui um quesito, primeiro de simplicidade, porque vocês mandaram essa pergunta aí, eu fiquei pensando, mas qual estratégia, eu vou falar, qual eu posso ensinar, qual eu consigo ajudar? E aí veio primeiro a mais simples, Em segundo lugar, o que eu fiquei pensando é uma que tem uma boa assertividade, Então, assim, tem uma boa taxa de acerto, porque não adianta, pessoal, por exemplo, talvez eu passar, por exemplo, tem uma das formas como eu atuo que tem 30% apenas de acerto, ou seja, a cada 10 operações, 7 dão erradas, 3 dão certo. Mas quando se perde, perde 1 e quando se ganha, ganha 10, por exemplo, ou seja, você erra, mas quando você acerta, você consegue um risco-retorno muito favorável que acaba que os 30% compensa. Mas o que acontece? Para quem está começando agora, errar 7 vezes, talvez você não vai ter a tranquilidade, por exemplo, para na hora que chegar uma boa operação, você conseguir levar esse trade. Aí o que acontece? Edu, eu saio antes da hora, eu não consigo levar minha operação, entre várias outras coisas. Então eu levei em consideração também que tem um bom acerto, e o número 3, que seja uma forma de estar atuando mais inteligente. Por que mais inteligente? Com menos risco, vamos falar assim? Com menos risco. Edu, o que você quer falar com menos risco? Que sempre vai acertar? Óbvio que não, pessoal? Afinal de contas, não existe nenhuma estratégia que seja, que não tenha risco. Então, quando a gente fala menos risco, é que na grande maioria das vezes você vai estar protegido, e vai estar pegando carona com os grandes players dentro do mercado. Então vamos imaginar aqui,
um tubarão gigantesco ali, né, dentro do mercado, que é o que a gente já conhece ali, tudo bem. Você pode ser esse carinha aqui pequenininho que vai tentar ir contra essa turma, ou você pode ser um carinha aqui pequenininho que vai na mesma direção do que eles. Então é isso aqui que a gente, né, pretende aí para quem está começando. Qual que é o nosso intuito aqui? Que vocês consigam ter ótimos resultados com essa estratégia, que você coloque ela em prática logo depois desse vídeo, tá, pessoal? Lembrando que, cuidado, não vai só assistir esse vídeo aí, pô, assiste mais vídeo no canal, entenda o que eu tô falando, corra pouco risco, né? Não saia aí, Edu, não, eu já vou chutar o pau da barraca, né? Eu vou colocar tudo que você ensinou e agora já vou ler. Não, pessoal, você não vai fazer isso, tá? Lembrando que o risco é seu, todo o ponto é seu, tem todo um treinamento, tem toda uma metodologia aqui no YouTube. Eu só estou querendo compartilhar conhecimento de forma inteligente para que vocês possam, né, operar cada vez melhores. Então, pessoal, primeira coisa, onde a gente vai estar atuando? Em quase todos os mercados, mas eu vou passar quais serão os mais efetivos e por quê, tá bom? Então, basicamente, pessoal, o que nós vamos aprender a surfar aqui dentro do mercado? Esse tipo de movimento. Por quê? Né? Como é o nome, Edu? Cara, como vocês quiserem. Pullback, retorno, não sei. O nome deixa a critério de vocês, porque o nome não é importante aqui pra gente, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Um player grande nadando para cima, a gente sabe que eles precisam entrar novamente, né, na operação aqui, porque nem só de uma vez vivem essa turminha, então eles deixam ficar barato de novo e voltam a atuar. Então, primeira coisa, como que nós vamos conseguir identificar esse movimento para que a gente consiga esperar essa queda, para que a gente consiga pegar essa próxima, né, pernada. Então, o nosso foco da nossa estratégia, a gente vai chamar ela, né, como vocês quiserem, mas o nosso foco principal é a nossa segunda pernada, né? Então nosso foco não é pegar a primeira, tem como? Tem. Mas é pegar o retorno? Tem como? Tem, mas não é essa, não é essa, não é essa e não é essa. É simplesmente surfar esse segundo movimento aqui, vendo que a gente tem um primeiro movimento muito bom ao nosso favor, tá? Então a primeira coisa, o que a gente precisa saber? Como que nós iremos encontrar as melhores subidas e quedas no dia, né? Porque para que a gente pegue uma segunda pernada dentro do mercado, para que a gente pegue esse movimento, a gente precisa ter esse primeiro movimento muito bem definido, tá? Então, para isso, pessoal, a gente vai estar utilizando aqui, ó. Cadê aqui? Pronto. Nós vamos utilizar uma plataforma chamada Profit Chart. Vocês vão entender por que tem que ser ela, tá? Pô, Edu, mas eu já tenho outras plataformas. Pessoal, o que eu vou fazer aqui, né, é utilizando o Profit Chart. Eu vou mostrar o porquê que nós vamos estar utilizando ele ali, tá? E hoje em dia quase todas as corretoras aí já tem o Profit Chart de forma gratuita. Então, em várias delas. Mas se você quiser ter acesso ao Profit Chart de forma gratuita, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Um link aqui, só você clicar nesse link, vai abrir uma conversa de WhatsApp, chama aí, né, o meu assessor de investimentos para vocês no WhatsApp, pergunta, cara, como que eu consigo ter acesso ao Profit Chart de forma gratuita? Eu tô ouvindo do vídeo do Edu aí, como que eu faço para seguir essa mesma estratégia? Manda lá que eles vão te dar todo o caminho também que eu utilizei, tá bom? E o que a gente vai precisar encontrar dentro do Profit Chart? É onde nós vamos estar focado na segunda pernada. Pessoal, principalmente, nós vamos estar utilizando as ações brasileiras, tá? Por que nós vamos estar utilizando essa estratégia nas ações? Pessoal, primeiro, pela variedade de ações que a gente tem, né? Então, assim, a gente não tem só uma, por exemplo, mini índice, só tem ações, a gente tem várias. Se você quiser saber os benefícios de estar operando as ações, tem um vídeo aqui no canal também, né, de por que você deve iniciar suas operações nas ações, tá? Além disso, além da quantidade, nós temos o quesito risco operacional, que é um risco ainda menor, você consegue ter um gerenciamento de risco muito bom, mesmo que sua conta seja de R$500 ou R$1.000 ou R$300, né, você consegue ter um risco muito controlado das suas operações dentro do mercado. Hoje em dia as ações não têm tanto custo assim, e sem contar que as ações elas são muito mais
assertivas quando o assunto são grandes players de fato. Por quê? Raramente, assim como no índice, por exemplo, ou como no dólar, a gente tem a mudança muito repentina de grandes players, né? Então, assim, pô, tá todo mundo indo para baixo, eles param, eles voltam a subir de novo, eles começam a cair, ou eles estão subindo, eles param de subir, eles começam a cair, estão caindo, param de subir. Ou seja, eles mudam muito. Quando a gente está falando de ações, Vale, Petrobras, Itaú e todas elas, a mudança repentina, ela é muito menos frequente, tá? Do que as mudanças nos índices. Então, para a segunda pernada, para esse operacional, para essa estratégia de segunda pernada, você vai ter uma assertividade muito grande dentro do mercado. Porque basicamente, pessoal, quando a gente está falando de segunda pernada, cara, nós estamos falando da coisa principal dentro do mercado, que é o que a gente sempre escuta, que é o quê? Comprar barato, vender caro. Né? Então, assim, basicamente nós estamos buscando isso dentro do mercado, que a gente quer comprar o mais próximo dessa região possível e largar o mais alto que a gente conseguir dentro da nossa segunda pernada. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns modelos, né, em algumas possíveis operações que a gente poderia ter feito utilizando a segunda pernada. Né? Um bom exemplo que a gente tem aqui hoje é BID 11, né, no nosso gráfico aqui, por exemplo. Não se preocupem com as siglas aqui também, tá? Porque vocês vão ver que durante o processo ali de configuração da plataforma do Profit Chart, esses códigos eles vão surgir aqui automaticamente pra gente. Então a gente tem essa primeira pernada em BID 11, a gente tem a volta de BID 11, não é aqui que a gente quer trabalhar, não é esse o nosso foco. E olha a segunda pernada acontecendo de forma incrível aqui pra gente, ó, rendendo quase 2,5%, 2,60% desse ponto até esse ponto. Obviamente que eu tenho que explicar por que compramos, porque venderíamos aqui nessas regiões. Né? Se a gente pega aqui também, a gente tem BBAS, olha isso que lindo, em BBAS 3, né? Ou seja, Banco do Brasil. Primeira pernada, lindamente essa subida, uma belíssima queda aqui pra gente e a continuação do movimento. Então, nosso foco é esse. Tem como a gente buscar compra nessas regiões, buscar a primeira pernada? Sim. Então, a gente compraria nesses pontos, né, correndo o risco aqui, que eu vou explicar também aonde a gente colocaria o stop loss. Ou seja, pessoal, essa sequência de vídeos aí que eu quero mostrar para vocês, né, qual é essa estratégia. Eu não quero fazer isso correndo, né? Então, assim, eu não quero fazer isso em um único vídeo aqui agora, que fique um vídeo gigantesco de não sei quanto tempo daria. Nós vamos fracionar isso aí. Então, se você está assistindo esse vídeo, esse é o nosso primeiro vídeo, provavelmente logo na sequência aqui do nosso canal já terão os demais vídeos, tá? O vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, não sei quantos vídeos darão, mas a gente vai sempre aí com calma. Então, dá uma olhada na segunda pernada aqui de novo, que incrível, vamos ver quanto que a gente tem. 0,68, 0,70% de lucro antes dele voltar aí a cair novamente. Vamos dar uma olhadinha em Gol 4. Olha isso que incrível em Gol 4. Pessoal, primeira pernada, então tanto para baixo quanto para cima, né? Essa estratégia vai funcionar porque ela pode ser aqui, ó, para ambos os lados, tá? Aqui, ó, subiu, veio segunda pernada, como pode ser caiu, veio segunda pernada também, mas o foco sempre pegar carona na primeira, sempre pegar carona na primeira pernada. Então, olha a primeira pernada em Gol 4, uma queda maravilhosa, uma volta novamente aqui, ó, a ficar caro, e a segunda pernada acontecendo exatamente aqui agora com 1% de queda ao nosso favor, a segunda pernada saindo aí, né, para a nossa possível operação. Então, pessoal, oportunidades, né, a gente vai ter em quase todos os dias, a gente vai ter em quase todas as principais ações, que eu vou explicar como que nós vamos estar encontrando essas principais ações aí dentro do nosso dia. Porque se nós estamos focados na segunda pernada, né, se o nosso foco é esse ou esse, é importantíssimo com que a detecção da primeira pernada ela é fundamental para a gente. Afinal de contas, só queremos pegar carona com essa turma aí, né, da primeira pernada. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente precisa para a nossa estratégia ser concluída com sucesso? Identificação da primeira pernada.
Para que a gente consiga identificar a nossa primeira pernada de uma forma muito boa e muito eficiente, é isso que a gente vai precisar. A gente vai precisar do nosso Profit Chart, tá? Porque é o Profit Chart que traz pra gente, porque ele vai trazer, né, pessoal, um filtro aqui pra gente das melhores ações, ou seja, das que mais estão subindo, das que mais estão caindo. Então ele vai trazer esse filtro pra gente. E quando nos primeiros minutos do dia, que eu vou falar quais são esses horários ali, né, a gente estiver conseguindo operar, melhor vai ser. Então, por exemplo, mercado de ações brasileiras, ele abre às 10 horas, tá? Então, normalmente, até às 10h05 já começa aqui o nosso radar a funcionar, né? Nosso radar ele já começa a buscar, já começa a rodar, a gente já começa a passar em algumas ações buscando alguma possível primeira pernada, né? Então, se a gente já buscando alguma detecção dessa primeira pernada, e pode ser que ela aconteça até às 10h20 mais ou menos, até às 10h30 para essa detecção. Né, pessoal? Então, para que a gente consiga detectar essa primeira pernada, o que a gente precisa? A gente precisa de um filtro, né? E como que nós vamos utilizar isso lá no Profit Chart? Pessoal, de uma maneira muito simples, tá? A gente vai vir aqui no Profit Chart, vai procurar por cotações, você vai pesquisar aqui depois, ó, cotações, ranking de ativos, né? Bovespa. O que é isso, pessoal? Ele vai... Perdão, pessoal, aqui mudou o nosso caminho, tá? Então, depois que você abrir aqui o Profit Chart, você vai clicar em cotações e vai clicar em composição, aqui, ó, cotações, composição dos índices. Isso para que a gente consiga filtrar da melhor maneira as melhores ações com a nossa primeira ótima pernada. Então nós vamos em cotações, composições dos índices. E do que está aparecendo aqui para a gente? Pessoal, aqui embaixo, ó, a gente consegue ver todos os conjuntos de índices de ações que temos no mercado nacional, mas o nosso foco é no Ibovespa, tá? Então a gente vai clicar aqui, Ibov, já é o terceiro aqui da lista, ó. Ibov, todos, BD, não, Ibov. Nós vamos deixar o Ibov selecionado. Então, por exemplo, do mercado vai abrir, maravilha. Vem em cotações, composições dos índices, vai abrir essa janela, a gente seleciona Ibov aqui embaixo, muito importante você fazer isso, tá? Até existe, né, pessoal, uma outra configuração aqui um pouquinho mais aprimorada, que seria utilizando um screening, um filtro aqui para essas ações, mas aí o nosso vídeo ficaria gigantesco e tem isso lá dentro da nossa comunidade, dentro do nosso treinamento também. Mas nosso foco é só a composição dos índices. Aqui embaixo nós vamos arredar essa barrinha aqui para o lado e vamos buscar, olha isso, pessoal, bem simples, hein? Por variação. Quando a gente clica aqui em variação, ó, automaticamente ele já organiza para a gente as maiores altas e as maiores baixas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um aqui, ó, composição dos índices, deixar ele selecionado de cima para baixo. Vamos lá de novo, estratégia, cotações, composição dos índices. Vamos selecionar Ibovespa, de novo, ó, e vamos deixar a variação agora de baixo para cima, tá? Então, pessoal, nós vamos deixar essa variação aqui, ó, de baixo para cima dentro do índice Ibovespa, tá bom? Feito isso, pessoal, né, o que a gente precisa entender agora? Que nós vamos estar utilizando, basicamente, o tempo gráfico de 5 ou 10 minutos para as nossas operações. Então, como que nós vamos encontrar essa melhor pernada agora, tá? Pessoal, a gente vai precisar, né, agora que nós estamos aqui na nossa configuração, a gente vai precisar, basicamente, encontrar, né, essa primeira pernada. A gente vai querer as ações, pessoal, que já subiram ou já caíram mais de 1,5% ou caiu, né, menos 1,5%, tá? O limite, pessoal, é uns 5% ali, mas se tiver mais também não tem problema, a gente só vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado.
nos primeiros 10 a 15 minutos, né? Assim, até uns 30 minutos também já está valendo. Então, para que a gente consiga identificar essas primeiras operações, pessoal, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os primeiros candles, então a gente vai abrir a plataforma, o mercado brasileiro abriu 10 horas, tá? 10 horas da manhã, puf, mercado abriu, a gente vai estar com os nossos as duas nossas composições de índices, uma para cima e uma para baixo. E aí, pessoal, o que nós vamos começar a buscar? Por exemplo, vamos lá, BID 11, né? Pô, Edu, como foi BID 11? Ótimo. À medida que o mercado for andando, 10 e 5, 10 e 10, quando der 10 e 10, 10 e 15, a gente vai bater o olho na nossa lista de ações, tá? E vamos querer aqui, ó, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ótimo. E vamos então buscar dentro, porque na grande maioria das vezes, a nossa primeira ótima pernada, ela tá nessa lista das 5 maiores altas e das 5 maiores quedas. O que nós precisamos? Nós precisamos de 3 a 5 candles bons ao nosso favor depois dessa abertura, porque se não tiver 3 a 5 candles, essa primeira pernada ela só vai ser um gap, né? E aí seria uma outra estratégia para que a gente conseguisse buscar aí essa pernada. Então, vamos lá no nosso exemplo que nós estamos usando. Vamos ver BID 11. Edu, BID 11 abriu, olha como foi os 3 primeiros candles aqui. Lateralizados, por mais que ele está em primeiro do dia aqui, ó, com uma subida de aproximadamente 5%, mas os 3 primeiros candles não nos interessam, descarta BID. Vamos em LWSA, vamos ver como foi os 3 primeiros... Opa, peraí. Os 3 primeiros candles, Edu, de LWSA tem uma subida de mais 2,97% entre esse ponto e esse ponto. LWSA vai para a nossa lista. E aqui eu vou deixar uma dica dentro da nossa estratégia, tá? Basicamente, pessoal, tentem sempre buscar 2 maiores altas e 2 maiores baixas. Para quê? Para que você tenha poder de escolha e variação, né, tanto para baixo quanto para cima, e consiga escolher a sua melhor oportunidade ou melhores oportunidades. Porque pode ser que você tenha um trade ou pode ser que você tenha 2 oportunidades no dia buscando a nossa segunda pernada. Então, quando a gente continua a nossa busca, vamos ver BBAS3, BBAS3, olha os 3 primeiros candles em BBAS3, turma. Então pronto, para cima, muito bem definido, isso era mais ou menos 10 e 15, isso era mais ou menos 10 e 20, já temos aqui primeira pernada linda em BBAS3, primeira pernada linda em LWSA3, ambos já muito bem definidos, e agora vamos para baixo. Para baixo a gente tem aqui, né, Gol 4, por exemplo. Edu, vamos ver Gol 4, os 3 primeiros candles, mas quando a gente mede, a gente tem uma queda de 0,89. Lembram que ela tem que ser maior do que 1,5, e quanto mais alta ou quanto mais forte, melhor essa queda, desde que tenha os 3 a 5 candles e não seja um gap. Então não vai dar. Vamos ver SUSB. Opa! Olha SUSB, pessoal. Temos uma queda de 1,5%, então SUSB também está escolhida. E temos também aqui, ó, a nossa CSAN3, né, liderando aqui. Então entre as 4 primeiras a gente não quis Gol nem azul. A queda não chega a 1,5%, então a gente seleciona CSNA3 e SUSB3 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 candles maravilhosos, deixando uma linda primeira pernada, né, aqui pra gente, nos mostrando uma belíssima definição de movimento, tá bom? Então, pessoal, basicamente, né, porque assim, pô, é muito fácil a gente falar, ah, Edu, pô, uma estratégia da segunda pernada, pá, é só fazer isso, é só fazer isso. Não, mas é todo um conjunto, né, e que esse é o nosso vídeo 1, que a gente vai dar continuação no nosso vídeo 2, que eu vou continuar explicando aí pra vocês como que nós vamos, né, buscar, então, essa segunda pernada. Mas a base, o principal, então, é o quê? Primeiro, item 1, identificarmos a primeira pernada. Como, Edu, entre 10 e 30 mais ou menos, a gente dá uma buscada na nossa composição dos índices organizado pela variação, quem está com as altas acima de 1,5% e 2%, que tem aí, né, nos primeiros 10 a 15, 20, 30 minutos e que tenham 3 a 5 candles. Por que 3 a 5, tá, pessoal? Vai depender. Se você está utilizando um tempo gráfico de 10 minutos, 3 candles são 30 minutos. Se você está utilizando tempo gráfico de 5 minutos,
3 candles aqui vão dar 15 minutos. Então, entre 15 minutos a 30 minutos, você já pode começar a ir vasculhar quem será, né, a melhor oportunidade daquele dia. Então, essa é a primeira base. O que você tem que fazer agora? Agora você vai clicar no link que está aqui embaixo, né, que eu deixei aqui na descrição do vídeo, e vai mandar um WhatsApp. Como eu consigo, né, ter acesso ao Profit Chart Pro para conseguir encontrar a composição dos índices, né, igual eu vi lá no vídeo do Edu, tá bom? Então, pessoal, a gente continua no nosso vídeo, na nossa segunda parte aqui da continuação da estratégia, mas agora você já está aí apto a encontrar melhor subida, melhor queda, e agora a gente precisa saber como que nós vamos encontrar as melhores oportunidades dentro desses 4 ativos já selecionados aí que nós temos, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Deixa aqui o seu like, não sei quanto tempo deu de vídeo, mas deixa aí o seu like e a gente se vê então na nossa parte 2 ou num próximo vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos e deixe aí o seu like. Um grande abraço e fui!